Mateus capítulo 7, versículo 11. Enquanto você abre, nós vamos aqui orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar na sua presença. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela, Deus, disposição do Senhor em nos amar em todo o tempo. É tremendo ver como o Senhor é um Deus amoroso, um Pai, Deus, que suporta muitas vezes as nossas fraquezas, nos perdoa e nos conduz em segurança para tudo aquilo que o Senhor tem. Nós queremos agradecer o Senhor nesta noite e que o Senhor possa falar conosco, que possamos sair daqui fortalecidos pela sua palavra, pela comunhão da igreja, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, nós temos uma certeza de que Deus, Ele tem desejado para nós o melhor. Então, quando Jesus, Ele quis falar da bondade de Deus, quando Ele quis falar do desejo de Deus em nos abençoar, Ele então procurou fazer uma comparação. Qual a melhor comparação que Ele poderia fazer? É com o Pai terreno, porque muitas vezes nós, mesmo sendo falhos, sendo incapazes de alguma coisa, tendo talvez um amor imperfeito, mas nós que somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Talvez nós aplicamos uma ou outra circunstância de uma maneira errada, porque somos falhos. Mas no fundo do nosso coração, e nós desejamos e agimos para que os nossos pais, para que os nossos filhos sejam fortalecidos e abençoados. Então, irmãos, nós olhamos e desejamos o melhor. Então Jesus falou assim, bom, para que vocês possam entender, deixa eu tentar fazer uma comparação. Se o homem que é mau, ele quer dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai. Então, amados, nós temos essa certeza de que Deus é bom. A Bíblia diz que Jesus, Ele se entregou por nós, por amor. A palavra de Deus diz que Deus, quando olhou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira e Ele agiu para que o mundo fosse salvo. E Ele falou assim, então Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é bom, a palavra de Deus, ela nos mostra da sua bondade e do seu desejo. Paulo fala aos Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém, queridos? Então nós começamos a olhar isso, olhamos a palavra, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu sei, assim que a boa obra que Deus começou em vocês, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou um trabalho em nós, é algo bom, uma boa obra que vai nos levar a um nível diferente de vida, a um entendimento espiritual diferente. Então o Senhor, Ele se entregou por nós, Ele levou os nossos pecados, Ele sofreu o nosso castigo, Ele levou sobre si as nossas dores, para que nós sejamos livres, curados, libertos. Deus é bom e Deus deseja o melhor para você. Deus deseja o melhor para você. Amém, querido? Então, quando nós olhamos dessa forma, nós podemos então entender que o Senhor, Ele tem planos de bem para nós e não de mal, como escreveu Jeremias. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar uma futura esperança, para dar aquilo que deseja o coração de vocês. Então, Deus, amados, Ele tem o melhor, e Deus deseja o melhor, Deus é bom. Mas existem dois inimigos que eu quero falar nessa noite, que muitas vezes nos tiram de viver aquilo que Deus tem, nos impedem, e são dois inimigos, eu posso chamá-los de dois inimigos, entre aspas, silenciosos. Eles agem silenciosamente na nossa vida. Nós nem percebemos que estamos enfrentando estas coisas. Mas quando nós nos rendemos a eles, nós então perdemos a essência, ou então perdemos a oportunidade de experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem quer viver o melhor de Deus? Eu quero, irmãos. Quem quer o melhor de Deus para a sua família? Quem deseja o melhor de Deus para os seus filhos? Quem deseja o melhor de Deus para os seus pais? Os meus pais já estão aí na velhice, e eu desejo o melhor de Deus para eles, que eles possam viver bem, com alegria, com saúde. Quem deseja o melhor de Deus? Eu desejo o melhor para minha esposa, para as minhas filhas. Então, são fases da vida, e em cada fase Deus tem algo para nós. Eu estava conversando, não lembro com quem eu estava conversando, mas, por exemplo, eu e a Adriana,
nós já estamos casados, eu já me formei, a Adriana já se formou, trabalhou, já aposentou. Né? Nós já temos o nosso apartamento, que a gente sonhava em ter algo, e Deus nos deu infinitamente mais daquilo que nós sonhávamos. Nós já temos o nosso apartamento, estamos bem na igreja, estamos trabalhando, servindo a Deus, aqui, morando aqui, tudo certo. Mas eu olho hoje para alguns jovens, né, que estão na faculdade, o cara vai sair da faculdade, ele não sabe onde vai morar. Ele não sabe qual cidade, ele não sabe com quem ele vai casar. Mas já está vivo, amém, irmãos? Aquelas com quem vocês vão casar, já está andando por aí. Né? Ele não sabe com quem vai casar, ela não sabe ainda com quem ele vai casar. Então, aquela situação, não sabe onde vão morar, com quem vão trabalhar, como que vai ser uma ou outra situação. São fases diferentes da vida. E eu lembro dessas fases que eu vivia. Com a Adriana, indecisão, onde vamos morar, qual escola que nós vamos colocar as crianças, qual escola nós temos condição de colocar, qual lugar. Eu lembro que a gente tinha o desejo de colocar numa escola, mas não tínhamos condições financeiras, então procuramos opções. Vamos botar numa outra, vamos botar nessa daqui. Então a gente vai tendo opções e vai vivendo, mas eu quero dizer para você, em cada fase da sua vida, qualquer que seja a fase que você esteja vivendo, se você é criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, se você está noivo, vai se casar, se você está se formando na faculdade, se você começou a trabalhar agora, se você já está casado com um filho pequeno, casado sem filho, casado já com um neto, não importa, em cada fase, Deus tem o melhor para nós, amém, irmãos? E eu quero viver o melhor, sabe por quê? Porque quando eu vivo o melhor, eu glorifico a Deus. Irmão, eu sou tão feliz de servir a Deus. E eu quero que a minha vida expresse essa felicidade, esta alegria, de saber que há um Deus que me ama e que tem o melhor para eu viver em cada situação, em cada fase da minha vida. Então, amados, nós temos dois inimigos que nos impedem de viver isso. E eu chamei esses dois de conformismo e obstinação. Querido, é terrível, né? Porque quando nós entendemos que estamos sendo atacados silenciosamente, nós então podemos perceber que podemos estar sendo roubados daquilo que Deus tem para nós. O conformismo em primeiro lugar, depois a gente fala sobre a obstinação. Então, o conformismo é aquela pessoa que está conformada. O conformado, ele não busca progredir. Ele acha que está bom. Está bom do jeito que está. Ou pelo menos não está tão ruim. Amém, irmãos? Né? Pode ser que não está bom, mas também não está ruim. Então está razoável, e nós vamos aqui na média. Né? O conformado, ele vai assim, ele acha que as coisas são assim mesmo. E eu dei um exemplo hoje de manhã, talvez não seja o melhor exemplo, mas via de regra, é assim que acontece, né? Quando a gente aconselha casais. Tem uma ou outra coisa que é diferente, tá, irmãos? Mas a maioria dos casais é assim. Você chega para o homem, para o marido e fala, como é que está, irmão? Como é que está aí? Está tudo bem? Ele fala, não, está tudo bem, pastor, está ótimo. Como é que está em casa? Está tranquilo, sossegado. Aí depois você pergunta para a esposa, como é que está, irmã, em casa? Tudo bem? Está uma desgraça, pastor. É mesmo? O que está acontecendo? Meu marido não fala com o meu filho, faz 3 semanas que eles não conversam. A minha filha, então eu não sei com quem ela está andando, ela está na rua, as amizades eu não consigo ver. Então eu tenho dificuldade com meu marido, eu peço dinheiro para ele, ele não me dá, né? É que nem o meu sogro disse para mim um dia assim, eu não sei mais o que eu faço, a minha mulher me pede R$100 todo dia. Eu falei para ele assim, nossa, mas o que ela está fazendo com tanto dinheiro? Ele falou assim, eu não sei, porque eu nunca dou. Então a mulher fala, está ruim, pastor, eu preciso de um dinheiro para fazer a feira, não me dá. Eu preciso de uma situação, não tem. Eu preciso de uma coisa, não dá. Mas o homem, para ele está tudo bem, porque o padrão do marido é o seguinte, ele está pagando aluguel, tem água, tem luz, tem internet, que hoje em dia tem que ter, né, irmão? Às vezes não dá, mas às vezes tem internet, tem água, luz, internet, está tudo certo. Não, está tudo bem, pastor, tem comida em casa, está tudo tranquilo. Mas a mulher, ela não se conforma com essas coisas, ela quer viver o melhor de Deus, a mulher é detalhista. Então, o que agrada a mulher é ver a sua casa. Né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O que agrada a esposa, ela vê o ambiente familiar abençoado, né? Os pais, juntamente com os filhos, conversando, a família prosperando em todas as áreas. Você quer deixar a mulher feliz, meu irmão? Vai lá para o seu quarto, fecha a porta e ora. Fica orando lá 1 hora, meia hora pelo menos,
todo dia, fica orando, deixa ela ouvir você orar assim: Pai, eu abençoo a vida da minha esposa, obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Ora, irmãos. Aí a hora que você sair do quarto, você vai se deparar com a mulher mais feliz do mundo. Porque o que as mulheres querem é ver a gente orar, irmãos. Não é que parece que eu estou falando para casais, eu estou dando só uma pincelada para dizer que o homem é conformado. E às vezes a mulher é conformada. Agora vamos tirar do âmbito familiar, né, do casal, foi só para abrir um exemplo para a gente poder entender. Porque, irmãos, o conformado, ele está conformado com aquelas coisas, tem água, tem luz, tem comida, está tudo certo. Quando, na verdade, o que Deus tem para nós, irmãos, é água, comida, luz, internet, tudo isso aí, e Deus tem prazer na vida, tem alegria na vida, tem ambientes abençoados, tem o fluir do seu espírito, tem alegria, tem respeito, tem tudo, tem todas as coisas, Mas quando nós estamos conformados, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É por isso que o conformismo é um grande inimigo do cristão, porque ele acha que está bom ou que não está tão ruim assim. Então, o conformado é aquele que é tomado pelo desânimo, e o desânimo, na questão do cristão, é uma falta de coragem. Irmãos, então, o conformismo gera um desânimo, o desânimo alimenta o conformismo, então as coisas vão assim. Então o cara está desanimado, fica conformado, porque está conformado, ele está desanimado, e ele fica naquela situação, naquele ciclo, e ele não sai dali, porque ele acha que as coisas são assim, e está bom assim. Mas eu quero dizer, irmãos, nós não somos daqueles que se conformam, não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, para viver tudo que Deus tem, tudo que Jesus conquistou. Para nós, é nossa herança. Tem uma canção que fala isso, né, antiga. Tudo que Jesus conquistou para nós, irmãos, é a nossa herança, e nós precisamos viver isso, para que o Senhor seja exaltado em nós. O desânimo, ele quer nos prender no conformismo. Mas é tremendo, eu vejo quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, eu queria que você pudesse abrir comigo aí, 2 Coríntios 4, 1, porque esse verso é bem importante para a gente ler juntos aqui nessa noite. Você que está aí na sua casa também acompanhe 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um ministério que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma tarefa, o Senhor me deu algo para viver, então não desanimo. Versículo 16, 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O pastor Etel pregou domingo passado sobre esse texto tremendo. Se você não viu, acesse os canais de YouTube e ouça a pregação que a pastora pregou semana passada sobre um tesouro dentro de nós, tesouro dentro de, a excelência do tesouro em vaso de barro. Ela usou esse texto, hoje eu estou usando para outra ênfase. Então, a ênfase que eu quero dar nesse momento é que Paulo ele não se desanimava. Mesmo que exteriormente se corrompesse as coisas, mesmo que houvesse dificuldades, ele fala assim: eu não me desanimo. E a raiz do seu ânimo ou da sua coragem está lá no versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele diz: visto que eu tenho esse ministério, eu não desanimo. Então, querido, quando nós entendemos que o Senhor, mesmo olhando para nós e vendo que somos falhos, somos talvez incapazes de fazer uma ou outra coisa, que temos grandes dificuldades, que somos pó, que somos vaso de barro, mas o Senhor nos escolheu e decidiu usar a nossa vida. Então Paulo, quando ele entendeu isso, ele falou assim: olha, eu tenho esse ministério, então eu não me desanimo, Irmãos, e isso é em qualquer área da nossa vida, em qualquer área. Eu tenho essa família, eu casei com esta mulher, eu não vou me desanimar, Deus vai me ungir, Deus vai me capacitar a caminhar com ela, e nós vamos construir uma família que vai glorificar o nome do Senhor. Então eu, como pai, eu tenho um desafio para viver como pai. Talvez a pessoa estava casada com o marido e o marido foi embora, ou então a esposa abandonou e sobrou ela com os filhos, ou sobrou ele com os filhos, ou então essa pessoa ficou sozinha, não importa, se converteu, conheceu o Senhor, está aí, está com filho, não importa o tamanho do seu desafio, o que importa é o Deus que te chamou no meio do desafio, porque este Deus pode qualquer coisa, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele enfrentou a cruz, Ele ressuscitou
ressuscitou, Ele nos dá vida eterna e Ele pode qualquer coisa. Na verdade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é grandioso. E nós não podemos limitar o seu poder, não podemos limitar as suas promessas baseadas em nós. Porque quando baseamos em nós e na nossa capacidade, a gente vem a desanimar. Nós nos desanimamos, perdemos a coragem de enfrentar os desafios, perdemos o ímpeto de buscar o melhor de Deus. O conformado, ele não quer progredir, ele não busca crescer, ele não busca transformação. Ele não acredita mais que pode vencer aquelas coisas. Porque o desânimo leva ao conformismo, e o conformismo ele alimenta o desânimo. Mas eu e você podemos ser transformados, amém? Deus nos chamou, Deus nos chamou, Deus te chamou, Deus está falando com você agora, no momento que você está vivendo na sua vida. Se você está casado, se você está solteiro, se você já está viúvo, se você está na situação que você está, Deus está te chamando agora e está propondo para você um caminho de glória. Existe um caminho de glória para ser percorrido, existe um caminho para nós consertarmos a nossa vida, existe um caminho para o Senhor tocar o nosso coração, existe um caminho que nós entendemos. Então, esta verdade marca o nosso coração. Eu falo, visto que o Senhor me chamou pela sua misericórdia, é isso que Paulo está falando, visto que eu recebi o ministério pela misericórdia de Deus, então, querido, eu posso dizer, visto que o Senhor me chamou para viver uma vida reta, para viver uma vida santa, para viver nessa família, para viver neste momento, para viver nessa circunstância, para vencer esse desafio, visto que o Senhor me chamou por sua misericórdia, eu não me desanimo, porque o meu ânimo não está em mim, mas está naquele que me chamou. O seu Espírito me fortalece, a sua graça me basta, o seu amor me constrange, a sua glória está sendo derramada sobre a minha vida, e eu vou vencer cada desafio, porque não há lugar para desânimo no coração de quem entendeu que foi chamado pela graça e pela misericórdia. Não há espaço para desânimo, quando nós entendemos que o Senhor nos chamou, que o Senhor está nos propondo para viver algo novo, que o Senhor está nos chamando para vencer os desafios. Então nós olhamos para Ele com coragem, olhamos então para o gigante e falamos assim, quem és tu, Golias? Quem és tu? Todo mundo estava fugindo, o gigante ia ali 40 dias, afrontava os exércitos de Israel, e todo mundo fugia da presença dele, porque ele tinha 3 metros de altura quase, irmãos. Mas um adolescente, um jovem, olhou para ele e falou assim, quem és tu? Não é a mim que você está afrontando, nem este exército, você está afrontando o exército do Deus vivo, você está afrontando a Deus. E o gigante olhou para aquele menino e o amaldiçoou. Porque o gigante falou assim, você, cara, você. Mas aquele menino, com uma funda e uma pedra, derrubou aquele gigante para mostrar que a excelência vem do Senhor e não vem de nós, amém, irmãos? Vamos vencer, você vai vencer, Deus te chamou, não desanime, não se conforme com o momento que você está vivendo, não se conforme com o momento do seu chamado ministerial, não se conforme, não permita que o desânimo tome a sua vida, tome o teu coração em qualquer área da sua vida, em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer fase da sua vida. Deus está presente, Ele é Deus em todo o tempo, Ele não muda, as suas promessas não mudam, o seu poder não é restrito, a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Eu não sei, eu já estou animado, irmãos. Você está animado aí, amém? Quem está animado, fala amém. Amém, querido. Tem que estar animado. Anima o teu coração, querido. Anima, pastor, mas é difícil. A situação é assim. Não, querido, o Senhor nos anima, o Senhor nos exorta a buscar o que Ele tem para nós. Nos exorta a crescer. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque a Deus. A palavra diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Somos exortados a buscar a Deus, somos exortados a crescer. 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Procura crescer para a edificação da igreja. Vamos crescer, irmãos.
Vamos progredir. 1 Tessalonicenses, quando Paulo estava elogiando aquela igreja porque tinha um amor fraternal entre eles e a fé deles estava sendo dita e testemunhada em outros lugares. Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, no versículo 10 do capítulo 4, a última frase, ele diz assim, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Embora aquela igreja estivesse bem, embora aquela igreja estivesse crescendo, estivesse caminhando no amor fraternal, a ponto de ser elogiada pelo apóstolo Paulo, Paulo fala para eles assim, mesmo assim, contudo, eu exorto vocês para que vocês cresçam ainda mais. Querido, eu quero dizer para você, eu e você precisamos crescer mais, irmãos. Não podemos nos conformar com o que estamos vivendo. Tem muita coisa, tem muita gente para Deus alcançar, tem muita coisa para nós melhorarmos, tem muita situação para nós vencermos, tem muitos desafios para nós enfrentarmos com graça, com ousadia, com coragem, com ânimo, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa é a declaração daquele que vence. Não deixe o conformismo te derrotar, você pode progredir. Você e sua família podem progredir, nós podemos experimentar algo de Deus, nós podemos ser transformados. A palavra de Deus não foi deixada para a nossa informação, a palavra de Deus foi deixada para a nossa transformação. Amém? Então a palavra, ela não está aqui para nos informar, ela está aqui para nos transformar. Quem ama a palavra do Senhor aí, amém? Ele é tudo para nós, segundo o inimigo que nos impede de viver aquilo que Deus tem, a obstinação. E o que é a obstinação? Irmãos, vou deixar a Bíblia definir o que é a obstinação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Quando Saul foi guerrear com os amalequitas, então ali Deus falou com ele, deu uma ordem e ele desobedeceu aquela ordem. E depois ele ficou contemporizando, falou assim, não, mas olha só, foi o povo que quis trazer essas ovelhas, foi não sei o quê, o povo quis o melhor para sacrificar. Então Samuel vai, depois você leia lá no 1 Samuel capítulo 15, e o profeta fala para Saul, nesse momento de desobediência velada, parecia que ele estava obedecendo, mas não estava afrontando aquilo que Deus tinha dito. Parecia que ele achava que era melhor o que ele achava. Não parecia não, na verdade ele pensou ser melhor o que ele fez do que a palavra de Deus. Ele tinha convicção de que ele estava certo. Se a gente for um pouco antes, ele fala para Samuel assim, bendito és tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Deus tinha falado com Samuel antes, olha, vai lá falar com Saul, porque ele não me obedeceu, ele não executou as minhas palavras. E quando Samuel encontra Saul, a primeira coisa que Saul fala, eu executei as palavras do Senhor. Quem que estava falando a verdade, irmão? Era Deus ou era Saul? Mas Saul achava que estava falando a verdade, eu executei as palavras, mas não executou, porque era obstinado. Então, a obstinação está bem definida aqui nesse versículo, 1 Samuel 15, 23. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Até aí. Na outra parte, depois você vê a história e você vai entender o que aconteceu. Mas aqui o profeta diz, a obstinação é como a idolatria. Ou seja, a obstinação é idolatria. Sabe o que é idolatria? É quando você coloca um ídolo no lugar de Deus. É quando você coloca aquilo que não é Deus no lugar de Deus. Isso se chama idolatria. Então, por que a obstinação é como a idolatria? Porque o obstinado, ele coloca o seu modo de pensar, ele coloca as suas convicções, ele coloca estas coisas, o seu pensamento e as suas conclusões da vida, ele coloca no lugar da palavra de Deus. Então Deus falou para Saul fazer algo, Saul não fez, fez outra coisa, mas ele disse que fez o que Deus mandou. Não, não fez. Meu irmão, você não está fazendo o que Deus manda quando você faz aquilo que você acha que é certo. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus fala conosco na sua palavra, quando nós abrimos mão da palavra para fazer aquilo que nós pensamos ser o certo. Quando nós mentimos para dizer algo que vai nos levar então a viver um bem-estar, entre aspas, quando nós somos contra a verdade.
Não tem como, a palavra fala, não mintais aos outros. Não tem como é que eu vou mentir? Isso é obstinação, é porque você acha que você pode dar um jeito na sua vida melhor do que Deus pode dar. Escuta aqui, irmãos, e eu falo para mim também nessa noite, falo para todos nós, ninguém quer o nosso bem mais do que Deus, ninguém nos ama mais do que o Senhor, e se Ele nos chama a atenção, se Ele nos corrige, e se Ele faz com que eu e você soframos, talvez a consequência dos nossos erros, é porque Ele nos ama, irmãos, é porque Ele nos ama. Lá em Provérbios está escrito, se você livrar o homem muitas vezes do seu erro, vai chegar uma hora que ele vai errar sem conserto. Então Deus não quer que você erre, que não tenha mais conserto. É por isso que Ele nos chama a atenção, é por isso que Ele quer nos corrigir, é por isso que Ele nos confronta. Sabe por que Deus me confronta? Porque Ele me ama. Sabe por que Deus te confronta? Porque Ele te ama. Sabe por que Deus quer confrontar um pai e uma mãe? Sabe por que Deus confronta um jovem? É porque Deus te ama, e Deus não quer que você viva nos seus erros, na sua obstinação, na sua teimosia. Não, Deus não quer, porque é caminho de morte. A obstinação rouba aquilo que é melhor de Deus, ela é idolatria. Ela é idolatria. Olha que coisa, irmãos, os textos que eu achei aqui, como são os obstinados. Eu vou ler aqui alguns versículos, depois nós vamos falar a característica daquele que é obstinado. Segundo Reis 17:14, porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Salmos 81:12. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Jeremias 6:10, a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. Misericórdia. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Que tristeza, irmãos. Jeremias 17:23, contudo eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Então cuidado, querido, nós precisamos tomar cuidado com a obstinação, a teimosia. Por quê? Porque a obstinação não enxerga a necessidade de mudança. Meu irmão, se você não enxerga a necessidade na mudança da sua vida, você pode estar obstinado. E o obstinado não sabe que está, irmão. Eu quero dizer algo aqui, se você acha que não é obstinado, certamente você é. Porque quem não é obstinado, quando ouve uma palavra dessa, ele fala assim, Senhor, onde é que eu estou errando? Deus tem misericórdia de mim. Deus tem obstinação, tem teimosia em mim, tem algo que está roubando. Quem não é obstinado já está preocupado, mas o obstinado está com o braço cruzado, olhando para o pastor, fala assim, é isso mesmo, pastor. Pode falar com esse povo aí. Se você acha que não é obstinado, provavelmente você é, irmão. Misericórdia, né? Quem concorda fala, eu falo misericórdia. Eu sei, irmão, que eu preciso de cura, eu preciso de libertação em muitas coisas. Todos nós precisamos. Mas a obstinação não enxerga a necessidade de mudança. O conformado, ele enxerga a necessidade de mudança, mas ele não tem ânimo. Já tentei tantas vezes largar a pornografia, já desisti. Tantas vezes, Deus sabe, eu orei, e se Deus não me mudou é porque Ele não quer me mudar. Então o cara se conforma com aquilo lá. O adúltero se conforma com a sua situação. O mentiroso se conforma, então ele fica conformado com aquilo ali, mas ele sente, né? Ele sente a necessidade de mudança, sente uma tristeza. Agora, o obstinado não. O obstinado nem enxerga a mudança. Eu sou assim mesmo, tal, é o cara altivo, uma pessoa orgulhosa, segura de si. Ela acha que está certa. Ela não enxerga nem a necessidade de mudança. O obstinado, ele não ouve a Deus e não ouve ninguém. Nós vimos aqui, um pouco atrás, aqui nos versículos, ele não quer ouvir, não aceita disciplina. O obstinado, ele nunca se quebranta. Você nunca vê uma pessoa obstinada se arrepender e pedir perdão. Você não vê o obstinado pedir perdão para um filho. Você não vê o obstinado pedir perdão para a esposa. Porque ele acha que não, ele vai arrumar uma desculpa.
Uma desculpa. Quando Samuel confrontou Saul, ele começou a colocar a culpa no povo, ele sempre arrumava uma desculpa. E a hora que ele viu que não tinha jeito, ele falou para Samuel assim, Samuel, não, eu pequei mesmo, mas vem aqui, me honra diante dos anciãos de Israel. Ou seja, é aquele perdão, aquele arrependimento, irmãos, para benefício próprio. Não, queridos, não, o obstinado não se arrepende, não se quebranta, nunca se arrepende. E o obstinado, ele não está aberto ao novo. Ele não quer viver coisas novas, ele acha que é isso aqui, não, isso aí que o pastor está falando, isso aí que o líder do GR está falando, o que o meu discipulador está falando, não, isso aí é bobagem, não, eu estou bem, eu sei como é que é a minha vida, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, eu sei como é que é, eu preciso ganhar dinheiro. O obstinado é assim, irmãos. A mulher obstinada, ela acha que o jeito dela levar a sua casa é daquele jeito, que é aquilo ali que ela vai viver. O jovem obstinado, ele faz o que quer, ele sai do culto, vai para a balada, irmãos. Quantos jovens, quando eu era pastor de jovens, os jovens iam para a reunião do culto, saíam da reunião do culto e iam para a balada. Eu não sabia, né? Depois que eu fiquei sabendo, aí a gente conversou com os irmãos, amorosamente, né, irmão? Claro, bem tranquilo. Eu já fui mais bravo, agora eu estou muito mole. O pessoal fala que eu estou mais mole, né? Mas assim, o obstinado, irmão, é terrível. Ele não vê necessidade, não está aberto ao novo. Não é? Nós estamos falando que o obstinado, ele é teimoso, inflexível e irredutível. Ele acha que ele está certo. Ele é capaz, irmãos, de quebrar as coisas. Ele é capaz de brigar com a namorada. Eu lembro de um casal, muito tempo que estava brigando, o cara deu um murro no para-brisa do carro, quebrou o para-brisa do carro. É obstinação, ele acha que está tão certo que ele é capaz de dar um soco no carro para mostrar que ele está certo. Meu irmão, pega as coisas, joga, quebra as coisas. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, né? Aquela esposa que pega o tablet do marido, você não larga esse tablet, você vai ver só, põe no chão assim. Aqui ninguém fez isso, né? Mas vai. Então, irmão, calma, gente. A obstinação é terrível. Ela rouba de nós aquilo que Deus tem. O conformismo também nos impede, rouba de nós a coragem de buscar aquilo que Deus tem. Um cristão, ao invés de ser obstinado, ele precisa ser acessível. Você é acessível, irmão? Seu coração é acessível? Você que está me ouvindo na sua casa. As pessoas podem conversar com você, alguém pode apontar um erro seu. Alguém pode conversar com você e falar algo. Irmãos, eu fico nervoso, às vezes, quando a Adriana vem falar algo que eu falei de errado. Às vezes ela fala assim, olha, amor, aquilo que você falou. Eu falo, tá bom. Aí eu saio assim, nervosinho. Me perdoa, amor. Já peço perdão para ela, né? Fico nervosinho. Gente do céu, que coisa triste. Obstinação. A gente tem que ser acessível, tem que ser dócil, longânimo, manso, obediente, submisso, brando. Sabe uma pessoa agradável de conversar? Pessoa que você conversa, que você chega e se sente bem. A pessoa te deixa à vontade. A pessoa não é soberba, a pessoa não é também desinteressada. Quem conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Você chega, conversa, é gostoso conversar, tem assunto, e é bacana. Em nenhum momento o cara quer desmerecer você, não fala mal de ninguém. Está tudo certo, está ali uma bênção. Porque é um cristão que está caminhando com o Senhor. Irmãos, nós somos chamados para viver isso. Há dois inimigos que querem roubar o melhor de Deus nas nossas vidas: o conformismo e a obstinação. Que essa palavra nessa noite possa nos chamar a atenção para aquilo que Deus quer fazer. Eu queria que você fechasse os teus olhos, quero orar com você, porque eu tenho uma convicção no meu coração, irmãos. Enquanto nós vamos estudando essa palavra, eu mesmo fui estudando essa palavra, e fui identificando na minha vida situações de teimosia, obstinação, situações de desânimo. Então, às vezes, o desânimo ele entra como uma seta, né, irmãos? Ele entra como uma seta.
Tem que estar atento, amém? Eu lembro de um irmão que estava passando por um problema muito sério no seu casamento, com envolvimento extraconjugal, e eu fui conversar com ele, falei, irmão, não faça isso, cara. Né? Sua esposa está aí, Deus vai restaurar, Deus restaurou, graças a Deus, Deus é bom, essa família está bem. E eu conversando com eles ali, e ele falou para mim assim, pastor, mas tem um pastor aí que abandonou a esposa, está no segundo casamento, e a igreja dele é maior do que a sua. Além do camarada estar desanimado, queria desanimar eu, gente. Aí eu falei assim, meu irmão, não usa o pecado dele não para cometer o seu. Não usa o pecado do outro como desculpa para cometer o seu pecado. E eu não estou aqui para ter igreja grande, eu estou aqui para servir o Senhor. Se a igreja crescer, glória a Deus. Se não crescer, não tem problema. Uma coisa eu faço, vou servir a Deus, eu boto a cabeça no meu travesseiro, olho nos olhos da minha esposa e durmo bem, cara. No outro dia eu olho nos olhos da minha esposa, acordo super bem. Posso chamar a atenção das minhas filhas. Posso conversar com elas tranquilamente. Sabe por quê? Porque eu tenho andado naquilo que o Senhor tem pedido para mim. E eu não vou abrir mão de uma ou outra coisa. Para que a igreja cresça, para que o ministério cresça. A minha preocupação não é essa. Eu não quero uma igreja cheia de gente vazia, meu irmão. Nem Deus não quer. Deus quer uma igreja cheia de pessoas comprometidas. Deus quer encher o nosso coração. Deus quer encher o nosso coração. E Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Eu fico vendo assim o Senhor chamar a nossa atenção, contra o conformismo, contra a obstinação. E Ele faz isso por amor, Ele faz isso porque quer que nós venhamos a viver o melhor. Eu creio, irmão, que talvez aí, durante essa palavra, o Senhor ministrou algo no teu coração. E eu queria que você, nesse momento, tivesse um tempo, enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, você pudesse orar, se você identificou algo que você precisa mudar, se você identificou alguma teimosia, no momento que você está vivendo, no desafio que você está enfrentando, você pode ter identificado um desânimo, uma falta de coragem. O Senhor está aqui para te encorajar, amém? O Espírito Santo está aqui para encorajar você, para te fortalecer, para que você possa vencer cada desafio, em nome de Jesus. Quando o pastor Fabiano ministra a canção, ore ao Senhor, peça perdão, se o Senhor tocou no teu coração, querido, sobre obstinação, e se você tem sido obstinado contra alguém no seu ministério, contra o seu líder, contra talvez a pessoa que você lidera, se você tem sido obstinado dentro da sua casa, contra o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, além de pedir perdão a Deus, eu quero encorajar você a pedir perdão para aquela pessoa que talvez você tenha magoado com a sua atitude. Quebrando teu coração, humilhe-se diante do Senhor, Deus vai te exaltar, irmãos. Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. A obstinação não vai nos levar a lugar nenhum, querido, a não ser a perder tudo aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos então viver tudo aquilo que Deus tem. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração um tempo novo, querido. Um tempo novo, de alegria, de serviço, de honra a Deus, de perceber que Deus é o maior interessado no seu bem-estar, na sua vitória. Mas eu e você não podemos ser obstinados nem conformados. Precisamos andar em santidade, glorificando, louvando e exaltando o Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua vida, amém? Para o desafio que você está enfrentando hoje. Que o Senhor fortaleça a sua vida para o desafio. Que eu quero dizer para você, enquanto Jesus não volta, nada está definido, você pode se arrepender. Enquanto Jesus não volta, eu quero dizer que Satanás tem querido nos prender. Satanás está querendo prender muitas vidas debaixo de acusação, debaixo de uma identidade mentirosa e de um momento que você possa estar vivendo. Mas em cada momento, nós servimos a um Deus que transforma a maldição em bênção. Em cada momento, nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Em cada momento, o Senhor tem a palavra certa. Deus tem o momento certo. Deus tem a unção certa. Ele é Deus.
Ele é Deus, Ele é dono da nossa vida, Ele é dono dos nossos limites, Ele vai te capacitar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Então somente não desista, não desista, não se conforme com o estado das coisas. Você não precisa continuar vivendo desse jeito, você pode e deve ser transformado pelo Espírito, pela glória de Deus na sua vida. Deixa Deus ministrar a sua vida, não desista, meu irmão, não se conforme. Abra o teu coração e você vai se surpreender com o trabalho de Deus, com a obra do Senhor em nós, amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que nos acompanham na sua casa, declarando, Deus, sobre eles a tua unção, o teu cuidado, a tua glória, o teu poder, declarando sobre eles, Deus, oh Pai, uma coragem nova, um novo ânimo, sim, Senhor, Pai, um ânimo novo para enfrentar desafios e para vencê-los. Pai, um ânimo novo para entender que muitas vezes a teimosia nos trouxe até este ponto que parece um ponto que não há mudança, mas há sim. Nós vamos nos arrepender, vamos mudar, porque o Senhor vai nos perdoar e vai nos dirigir por um caminho diferente. A nossa obstinação, que nos levou, Deus, a praticar obras que não glorificam o teu nome, a nossa obstinação que foi uma idolatria, ó Deus, que fez com que nós desprezássemos a sua palavra, ó Deus, e fizéssemos, ó Deus, atitudes que não glorificavam o Senhor. Pai, no trânsito, no trabalho, na nossa casa, falamos coisas que não glorificaram o Senhor, ferimos as pessoas que amamos, porque, ó Deus, muitas vezes nos portamos de uma maneira errada e obstinada, mas estamos diante de Ti, Tu que és misericordioso. O Senhor, ó Deus, que, ó Pai, tem as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. O Senhor, Deus, que tem disposição em nos amar. O Senhor, ó Deus, que tem disposição em caminhar conosco. O Senhor que abandonou a sua glória e veio e nasceu na manjedoura e morreu uma morte de cruz, foi obediente até a morte, para nos levar a um novo estilo, a um novo modelo, a um novo propósito de vida, para nos perdoar, para mudar a nossa natureza espiritual, para mudar a nossa identidade, ó Deus, de filhos da ira para filhos de Deus, ó Pai, daqueles que estavam, ó Deus, presos no império das trevas, para pessoas libertas, transportadas para o reino do Filho do seu amor, onde temos a nossa redenção. Ó Deus, ó Pai, uma pessoa que não tinha povo, como diz a palavra, antes não era um povo, mas agora nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados das trevas para proclamar as suas virtudes. Nós somos o povo de Deus, Pai, nós queremos viver dessa forma, com ânimo, com coragem, ó Pai, olhando para cada desafio, assim como Davi olhou para Golias, e entendendo que não é, Pai, a nossa pessoa que está sendo desafiada, mas é o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Pai, não é o Marcelo que está sendo desafiado, o Marcelo não é ninguém, Senhor, o Marcelo é pó, o Marcelo é uma pessoa, Pai, no meio de quantos bilhões de pessoas. Se nós pegarmos toda a história, todo o tempo, eu não sou ninguém, não sou nada diante do Senhor. Mas o Senhor colocou um propósito sobre mim, e esse propósito tem sido atacado muitas vezes pelo diabo, que quer, ó Deus, tocar o Senhor, ó Deus, manifestar toda a sua ira contra o Senhor, tocando na minha vida, tocando na minha família. Mas nesta noite, hoje, eu entendo que não sou eu, mas é o Senhor em mim, é o teu propósito colocado em mim, ó Deus, a proposta de uma vida que glorifica o Senhor, a proposta de uma vida, ó Deus, que anda em santidade, a proposta de uma vida totalmente liberta do império das trevas, do pecado, perdoada. É esta proposta que Satanás quer atacar. Mas nesta noite eu digo, oh Deus, quem és tu, Golias? Quem és tu, ó Satanás? Você pode vir contra mim, mas não é a mim que você está atacando, mas é o propósito que Deus estabeleceu para mim, para que eu seja um homem de Deus, para que eu seja um excelente pai, marido, para que eu tenha um ministério que anda em santidade, frutífero de caráter, na presença do Senhor. Não é a mim que você ataca, mas é o Deus que me chamou, é a Ele que você está atacando. Então me posiciono ao lado do Senhor e declaro: a vitória é minha em nome de Jesus. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Creia, querido, que Deus estabeleceu para você um propósito de vida maravilhoso. Sabe mais? Sabe o que eu queria te dizer? Não vale a pena viver outra vida que não seja aquela que Deus conquistou para nós. Você e eu não seremos felizes se desprezarmos aquilo que Deus tem para nós. Será uma felicidade
aparente, passageira. Mas se nós andarmos do lado do Senhor, ainda que nós venhamos a sofrer, ainda que tenhamos luta, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós vamos ser renovados a cada dia, porque sabemos o que Deus tem colocado em nós. Deus tem colocado o seu amor, Deus tem colocado a sua palavra, Deus tem colocado um objetivo maravilhoso para nós vivermos, e é por causa disso que eu não me desanimo, porque Ele me chamou segundo a sua grande misericórdia, e eu sou livre para andar naquilo que Deus tem me pedido, amém? Irmãos, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso é esse, aleluia, aleluia. Você pode olhar no espelho amanhã cedo e falar assim: bom dia, vencedor, amém? E vai encarar os seus desafios, o Senhor é contigo, em nome de Jesus.